E a nossa aula 24 vai ser sobre como incentivar o GC corretamente. A gente viu alguns exemplos na aula anterior, mas agora a gente vai entender melhor como é que você transforma clientes em promotores da marca usando o tal do GC. Tem uma sequência aqui. Primeiro, a gente precisa definir claramente um objetivo para o seu GC. Se você quer que o seu cliente crie um conteúdo para educar no uso do produto ou no uso do serviço, ou para que você aumente as suas vendas a partir do próprio cliente, o cliente até às vezes, muitas vezes, pode ganhar alguma coisa se você quiser. Também você tem que escolher um tipo de GC. Você quer incentivar o GC através de um concurso, como eu mostrei no caso de artesano, do Pão Puma, ou você quer criar um GC com um movimento, uma campanha, uma hashtag, que foi o caso da própria McDonald's, que foi o caso também, que é o caso também de várias outras marcas que usam hashtags, né? A própria Mãe Terra também vai muito por esse lado, de usar esse movimento com o uso de hashtags, ou por experiência de uso, marcando o arroba da sua marca. E aí você vai ter muito mais stories, de repente, com o arroba. Então você pode incentivar as pessoas, falar, marca a gente aí, se você tiver, por exemplo, num evento e você quer falar com clientes, você pode até criar uma dinâmica no seu evento, que ao dar, só para você dar um brinde ali, exclusivamente para cliente, a pessoa tem que fazer um stories te marcando, falando da experiência que teve com o seu produto ou serviço. E sempre que você for criar algum tipo de ação como essa, tem que declarar que tipo de conteúdo que você espera. Você espera uma declaração, um depoimento, um tutorial? Você espera qual é o tipo de roteiro que você espera das pessoas? Outra forma também, tipo de UGC, para estimular, é ter um ambiente instagramável. Seja na sua loja, seja no seu ambiente, no evento, no stand. Tem que pensar nisso, tem que pensar como é que as pessoas vão ser incentivadas para levar adiante aquela informação. Sempre interaja com o público que está participando, então se a pessoa fez de fato, reconheça, marque ela, comente, destaque, reposte nos stories, faça um carrossel, como eu mostrei no caso da MLabs, e peça sempre permissão, principalmente para você colocar o próprio conteúdo da pessoa como parte da sua vitrine dentro do Instagram. Daqui a pouco eu vou mostrar onde que você faz isso. É possível. Se você tem um negócio, tem uma vitrine, um catálogo de produto no Instagram, que a gente já viu, inclusive na aula de conversão, é possível você é possível você pedir permissão para que a pessoa permita com que esse conteúdo de UGC apareça na sua vitrine. E aí, por fim, tem que mensurar os resultados. Então você tem que sempre monitorar todo mundo que marca o seu perfil, todo mundo que fala de você ou que já fez um tipo de UGC, coloca numa planilha ou num CRM, porque essas pessoas já são promotores da marca, essas pessoas já são brand lovers, elas já fazem parte do seu exército peer-to-peer. Esse é um termo muito legal porque é a galera que vai te defender quando alguma coisa acontecer. E vai acontecer, tá? Isso invariavelmente. Sempre vai ter alguém que vai falar mal, vai comentar uma experiência negativa, e se você fomenta esse exército peer-to-peer, essa lista, com conteúdo exclusivo, enaltecendo essas pessoas, eventualmente até mandando alguma coisa legal, especial na casa delas, essas pessoas vão te defender sempre que acontecer alguma coisa. Então esse é um ponto legal. Gente, o GC é poderosíssimo porque ele tem 8,7 vezes mais chance de afetar as decisões de compra de outros consumidores do que um public post de um influenciador. E 43% dos consumidores engajariam mais ou comprariam mais de uma marca se a mesma compartilhasse seus posts de UGC. Então é legal você recompartilhar. Mas tem um ponto aí. Se você tiver muito UGC, vou dar um exemplo meu. Se as pessoas todos os dias fizerem posts nos seus stories me marcando, falando que estão lendo o meu livro do Unbound Marketing, e se eu repostasse todos os dias, eu teria um monte de stories só sobre o meu livro. Ficaria chato, porque muita gente já leu o livro, já conhece o livro. Puxa, todo dia tem stories do Kiss do livro. Não tem uma sequência lógica, não tem uma história com início, meio e fim. Fica meio aleatório. De repente eu estou até num evento e do nada abre um stories de livro no meio da sequência, da história que eu estava contando. Não faz sentido. Então é muito legal quando você define um dia da semana para repostar todo mundo que fez um stories. Puxa, Kiss, mas os stories vencem 24 horas e de repente você não consegue mais repostar de fato. Bom, nesse caso eu te sugiro o seguinte, que você salve aquele stories, tire um print, faça um vídeo se for o caso. Por quê? Porque aí você consegue de fato postar em um único dia da semana marcando todo mundo.
Então você guarda o arroba da pessoa, anota, e quando você fizer realmente o uso da editoria de UGC naquele dia específico lá do seu Stories, que você vai postar 5, 6, 7 Stories em sequência de UGC, você pega o print que você fez, pega os vídeos que você gravou com os arrobas e marca todo mundo. Assim você organiza e cria um Stories inicial falando assim, olha o que as pessoas, né, acharam de tal produto, olha a galera que aprova e atestou o produto. Então você cria uma capa, vamos dizer assim, um início ali de Stories para contar o início dessa sequência. Aí tem o meio, você pode criar inclusive enquetes e pode criar interações nesse meio e termina a sua sequência de Stories, tá? Então, gente, o GC é poderosíssimo. 80% preferem a recomendação de um amigo do que um publi de um influenciador quando precisam decidir uma compra. É mais autêntico. 86% confiam mais em uma marca que usa o GC do que influenciadores digitais. Obviamente que não é uma coisa ou outra, tem que usar as duas. Mas o GC é mais crível, né? 83% dizem serem mais inclinados a comprar de uma marca que compartilha conteúdos de clientes reais. Por isso que é tão importante recompartilhar o GC. Mesmo que seja um depoimento no direct, no comentário, tira print. Vai criando conteúdo para não ficar aquele print duro. Eu mostrei exemplo da MLabs, dá para você criar um templatezinho bonitinho e tal, para que você faça isso adequadamente. E como é que você faz para destacar um UGC dentro do seu perfil do Instagram, na sua vitrine, no seu catálogo de produto? O Instagram agora permite você solicitar para destacar na sua loja. Então eu vou colocar aqui no videozinho para vocês verem. E eu vou narrando aqui para vocês como é que funciona essa história. Bom, nesse vídeo que eu estou mostrando aqui, já aparece o botão solicitar aqui embaixo. Então eu tenho um post que me marcou. Olha, o post me marcou. Sabe quando você marca uma pessoa dentro de um post? Imediatamente essa pessoa vai receber esse botão para solicitar destacar na sua loja se ela tiver um catálogo de produto. E aí eu vou dar o play aqui para a gente ver. Então nesse caso aqui eu vou clicar no botão solicitar e ao clicar no botão eu quero associar esse UGC a qual produto do meu catálogo. Eu vou associar ele, por exemplo, a um Unbound Marketing. E aí ele vai lá, solicitação enviada, eu dou OK. Ou eu posso clicar em ver solicitações para que eu veja ali quantas solicitações estão pendentes, quantas solicitações foram recusadas e assim por diante. Então ela fica ali. Se eu voltar para o meu próprio perfil, eu vou mostrar para vocês lá no menu do hamburguinho onde é que vocês entram nas configurações para enxergar esse tipo de informação. Então em ferramentas de criador ou ferramentas de empresa, você vai até em compras, e em compras você vai no conteúdo gerado pelo usuário, que é o GC, e você vai encontrar as solicitações pendentes recusadas da mesma forma. E aí você vai voltar aqui também, tem outra coisa que você pode fazer, que é ir lá nas menções e marcações. Se o seu perfil tem muita menção e marcação, você vai ali dentro de analisar menções, vai clicar em menções pendentes. Se você não autoriza as pessoas a marcarem e publicarem automaticamente, né, vai ficar ali para sua aprovação as marcações. Você vai pegar alguma marcação, nesse caso eu estou pegando do mundo do marketing, vou selecionar o meu produto, vou clicar e vou associar esse produto ao meu produto lá dentro da minha vitrine, que é o Unbound Marketing. E assim ele vai solicitar também para o mundo do marketing permitir que eu destaque isso dentro da minha vitrine, dentro do meu catálogo. Tá? Então é muito legal isso, tá vendo? O próprio Instagram incentivando o GC. E invariavelmente também você vai receber um e-mail do próprio Instagram, se você já definiu lá nas suas preferências de configurações também receber e-mail. Também acontece, tá? Então isso é muito legal. Na nossa próxima aula a gente vai entender como fazer parcerias pagas, collabs com micro-influenciadores.